O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. É impossível não crer em Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para nós todos. Sempre alegria nos encontrarmos em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Novamente a nossa solidariedade aos familiares de Dona Gercinda, falecido no dia de ontem, e o Sr. Joaquim Acerbe e seus familiares amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Esse já é um pouquinho mais longe, lá de Uberlândia. Um grande abraço a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Então nós estamos ainda sob o pálio do Espírito do domingo, quando Jesus disse: como podes julgar o teu irmão, você sendo cego? E nós no primeiro momento entendemos que tratava de uma cegueira física, e depois amadurecemos que não, é o reconhecimento do nosso lugar, onde nós nos encontramos, a nossa humildade. Porque nós somos discípulo missionário de Jesus. Um dia, através do batismo, nós acessamos a barca de Jesus. Então, o portamento, o nosso comportamento será dessa forma sempre. Eu acho muito bonito quando uma pessoa chega perto de mim e fala: Padre, eu rezo o terço todos os dias, não perco uma missa. Deu um barulho na igreja, eu corro lá. Eu falo: que bom, né? Olha, comunhão diária, rezador de terço, que bom. Mas eu me pergunto, a quantas anda o quesito de honestidade na relação dele com o irmão em casa, com os vizinhos? A quantas anda o quesito da solidariedade com os irmãos, a experiência da misericórdia? Ah, padre, isso daí não, eu continuo sendo uma pessoa desonesta. Então pare. Porque senão você está apenas sendo um homem e mulher religiosa. E não é isso que Jesus quer de nós. Porque a santidade, ela é construída nessa mudança de cabeça e de coração. Se eu, quanto mais frequento os sacramentos da igreja, participo da igreja, eu cada vez me deixo intoxicar pela maldade, pela ponduragem, pela falta de solidariedade com o próximo. Estou sempre maldizendo o mundo, sempre com maldicência com o mundo. É teatro, é hipocrisia. É isso que Jesus está chamando-nos a atenção, para que nós sejamos homens e mulheres de fé, não da aparência, mas de comprometimento com a vida. Queridos, o tempo vai nos ensinando que muitas coisas ficarão por aí. Mas, infelizmente, nós humanos vivemos nesse contexto, né, que nós criamos das redes sociais, que faz com que achemos que somos eternos por aqui. Não, somos eternos na perspectiva de Deus. Então, se nós quisermos, de fato, sermos mais coerentes com a nossa vida, com o bom Jesus, o Mestre, Ele sim é o Mestre, então é preciso que nós tenhamos também um pouquinho de mudança de cabeça. Senão nós vamos ficar envelhecendo, apenas cumprindo ritos religiosos, esquecendo da mudança do coração, da mudança do comportamento. Estamos às vésperas aí de mais uma semana, período quaresmal. Estamos aí à beira.
mas a oportunidade de amadurecer o nosso ser discípulo. Então, ser discípulo de Jesus, discípulo missionário, é aquele que constrói a sua santidade em conexão com o mundo, mas, sobretudo, conexão com a justiça, com a experiência do perdão, da solidariedade, do comprometimento com a vida, né? É aquele que pensa não só em si mais, mas ele começa a pensar no outro. Ele começa a ver relação com a comunidade. Então possamos nós humildemente reconhecer que muitas vezes somos religiosos, preocupados com ritos, e esquecemos de ser discípulo missionário. Que esse período que estamos aí a adentrar no período quaresmal seja oportunidade para todos nós. Pedir ao Senhor essa graça. Que sejamos mais discípulos e discípulos missionários e menos religiosos. Mais humano com as pessoas e menos homem apenas e mulheres cumpridores de ritos. Me lembro uma vez, no bairro Tubalina, em Uberlândia, uma senhora sempre participava da missa às 7 horas, e ela chegou atrasada, desesperada no final da missa, dizendo: padre, eu pequei, padre, eu pequei. Eu falei: o que houve? Eu estava para sair para ir para a missa, e uma vizinha minha começou a passar mal, e eu tive que socorrer e levar ela para o hospital. Eu falei para ela: mas a sua missa aconteceu aí, ué? Ela: não é, padre, eu não estou pecado diante de Deus, não. Eu falei: meu Deus do céu, que mundo nós estamos? A missa dela foi o socorro àquela senhora que estava passando mal lá. Esse é o ser discípulo de Jesus. É bem diferente do religioso pelo religioso. Então possamos nós todos, né? E hoje, para terminar mesmo agora a reflexão, Jesus diz-nos, né? Felizes os que têm coragem de abandonar muitos caminhos, inclusive os caminhos da materialidade, do apego demais aos bens materiais. Ele fala isso não é só para os padres religiosos, não. Fala para todos nós cristãos, homens e mulheres de fé. Se nós focar o nosso coração, a nossa existência em Deus, até os bens materiais são relativos. E a gente começa a entender a experiência da partilha. Que nós possamos reconhecermos que somente o Senhor é a nossa luz, a nossa esperança. E Deus nos convida sempre a mudar hoje. Possamos nós pedir ao Senhor essa graça de sermos discípulos missionários do Senhor hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.